Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós continuamos o nosso estudo. Vamos iniciar, inclusive, hoje a segunda sessão. Se você notar pelo catecismo, nós falávamos da primeira sessão. A primeira sessão é justamente aquilo que trata da questão da fé, da profissão de fé. Podemos assim observar. Já a segunda sessão, ele vai trabalhar de forma mais efetiva o que chamamos de profissão da fé cristã. Na primeira sessão, falávamos da profissão de fé, inclusive nas primeiras aulas falamos sobre a questão da crença, a busca por Deus, de que o homem é um ser religioso, o homem é um ser que busca a divindade, busca a realidade das coisas do alto. E aqui agora, na parte da segunda sessão, nós vamos notar justamente que vamos perceber agora o estudo da nossa própria fé cristã. Na aula passada, inclusive, falamos que a fé ela é de uma forma pessoal, ela deve ser pessoal, mas também de forma eclesiológica, ou seja, é uma fé fundamentada em uma unidade. E esta unidade eclesial, podemos observar desta forma. E, no entanto, nós percebemos, e já finalizando a primeira sessão da aula passada, nós notávamos justamente essa realidade do credo que é manifestada aqui nos símbolos da fé. Mas antes disso, vamos rezar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos abençoar nesta aula, que ele venha realmente iluminar o nosso entendimento, a nossa vontade, conceder realmente a graça da santa humildade para compreender as questões que vêm do alto, Importante observarmos isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, que o nosso coração realmente possa ser imbuído desta graça. A graça, o dom da humildade, para que possamos compreender melhor as coisas do alto. O Senhor também concede, como diz o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa feita, vai dizer nos evangelhos, Ele diz que eu te louvo, meu Pai, porque tu revelastes estas coisas aos pequeninos e escondestes dos doutores. Não é assim? Por quê? Porque aos pequeninos, aqueles que são mais humildes, podemos assim evidenciar. A humildade nos ajuda muito nesse sentido. E como o nosso coração ele está muito mais tendencioso à queda, ao mal, ao pecado, à concupiscência, podemos assim dizer, então é importante buscarmos sempre a santa humildade. Então peçamos a Deus a graça mesmo de, com humildade, vivenciarmos esta realidade de estudarmos, já nesta segunda sessão, agora de forma mais efetiva, os artigos do nosso credo, para que possamos de forma efetiva mesmo aprender de Deus e, aprendendo de suas realidades, amá-lo, com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças. E assumir mesmo a realidade da imitação de Cristo, como o Senhor mesmo vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, hoje vamos continuar o nosso estudo com relação ao credo, conforme já havíamos mencionado. Falávamos na aula passada sobre as características, inclusive, da fé. Você bem pode observar aí, fazer uma rápida revisão, que a fé ela é um ato humano, a fé ela é necessária, a fé é uma graça. Tudo isso nós vimos
na aula passada, né? A fé apresenta justamente uma necessidade de uma liberdade para assumi-la, né? Existe, de fato, uma necessidade da fé para que possamos efetivamente ter este assentimento da revelação de Deus, como também notamos a realidade da fé como sendo um ato também eclesiológico, apresentando uma dimensão eclesiológica e não apenas pessoal. E finalizávamos a aula passada com a realidade do símbolo dos apóstolos e do símbolo niceno-constantinopolitano, que você também pode já ir observando. No catecismo, ele já vai dando, logo depois do número 184, você pode notar, ele já dá aí o credo tanto do símbolo dos apóstolos, né? Este credo que foi se desenvolvendo gradativamente ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, mas também o credo niceno-constantinopolitano, que foi resultante de dois, digamos, concílios, né? O concílio de Niceia, ocorrido em 325, e o concílio de Constantinopla, ocorrido em 381, né? No combate às heresias. Então, nós vamos notando justamente essas duas realidades aqui. Inclusive, o símbolo dos apóstolos é justamente ele que nós vamos estar meditando e estudando ao longo da nossa caminhada e trajetória aqui, nesse nosso estudo, né, na Escola Pastoral Sede da Sabedoria. Mas, vez ou outra, nós vamos estar fazendo alusão ao credo niceno-constantinopolitano, que é mais completo, né, se nós assim pudermos observar. Você vai notar que o catecismo mesmo vai fazendo esse trabalho, né? Este jogo, justamente com relação a este credo. Então, você vai observar logo a partir do número 185, se você assim bem puder evidenciar, você nota como ele diz aí: quem diz creio, diz dou a minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum de fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. É interessante observar quando a gente fala símbolo, né? Existe uma tradução que vai falar justamente que símbolo é como que aquilo que une, né? Diferente de diabolos, que é aquilo que divide, aquilo que separa. Símbolo, aquilo que une, né? E se nós notarmos justamente a partir do número 188, ele já fala um pouco a respeito desta palavra grega, symbolon, que vai justamente significar a metade de um objeto quebrado, né? Vou dar para vocês aqui um exemplo. Na antiguidade, digamos assim, quando um rei mandava o seu general para uma batalha, para uma guerra, para uma situação, ele quebrava, digamos assim, vamos supor, um bastão, quebrava o bastão, dava uma parte ao general e ficava com a outra parte, né? E em um determinado momento, o rei precisava mandar uma mensagem para o seu general já no campo de batalha, à distância. E aí, quando a pessoa, o delegado lá que ia levar aquela mensagem, chegava para o general perguntava: qual é o seu símbolo? Mostre-me o seu símbolo. E aí, aquele delegado que havia levado a mensagem mostra a outra metade do bastão que ele juntava com a metade que tinha, né? E via que havia um encaixe. Entende? Ou seja, realmente essa mensagem é do meu rei. Entendeu? Então, símbolo tem essa conotação, esse caráter cultural e histórico. Do mesmo jeito, logo nos primeiros tempos do cristianismo, né? Nas celebrações da Santa Missa, por exemplo, nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros séculos, inclusive, né? Ela não era celebrada da forma como nós observamos hoje, no sentido de que existia, claro, já toda uma certa estrutura, mas se nós notarmos, por exemplo, a liturgia da palavra, né? A liturgia da palavra tem um caráter muito mais missionário, muito mais pastoral, né? De uma missionariedade. Então, ela era aberta para todos aqueles que quisessem participar. Entende? Mas se uma pessoa, por exemplo, chegasse de fora, de longe, e aqueles que estavam ali não conheciam aquela pessoa, eles: não, mas eu quero participar, eu sou católico, eu sou cristão, né? E aí ele: sim, mas qual é o seu símbolo? A pessoa tinha que recitar o seu símbolo, entende? Ver se o símbolo, e aí o bispo ficava escutando
se a pessoa estava recitando corretamente o símbolo, se encaixava com aquilo que ele também tinha como símbolo, né? Realmente você é católico mesmo, pode entrar para participar. Eu falo isso por quê? Porque naquele tempo a missa não era celebrada da forma, no contexto pastoral que nós temos hoje, né? Existia a liturgia da palavra e existia a liturgia eucarística, como nós sabemos. Mas a liturgia da palavra, ela era dedicada para todos. Ela tinha um caráter mais missionário, tinha um caráter mais mesmo de anunciar, um caráter querigmático, podemos assim dizer, de anunciar mesmo. Mas terminada as preces, terminada a realidade, inclusive, da própria homilia, né? Antes mesmo das preces, quando ele terminava a homilia, terminava a pregação após o evangelho, todos eram que não fossem cristãos, todos que fossem pagãos, ou até mesmo os catecúmenos, aqueles que se preparavam para serem católicos, efetivamente, para o batismo, né? Todos eram convidados, todos aqueles que não fossem católicos batizados eram convidados a se retirar, porque agora vamos professar a nossa fé. E só professava quem realmente fosse batizado, tivesse aquela fé, né? E a liturgia eucarística, naquele tempo, ela era celebrada apenas entre aqueles que de fato fossem batizados. Isso nos primeiros tempos do cristianismo, se nós assim pudermos observar. Então tinha a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, liturgia da palavra para todos, aqueles que quisessem participar, mas após iniciar a liturgia eucarística, de fato, eles todos que fossem pagãos deveriam se retirar, porque ali só iriam comungar aqueles que fossem, de fato, tivessem efetivamente comunhão, digamos assim, com a igreja nascente. Então você vai percebendo toda essa trajetória, né, para que você possa compreender a realidade dos símbolos da fé dentro desse contexto. É isso que você já nota a partir do número 186, ele diz assim: desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. Então, você já vai percebendo aqui, por exemplo, né, a realidade dos casos de apresentar essa coisa do artigo, né? Como eu disse, o credo apresenta 12 artigos. Artigo vem de articulação, se assim pudermos notar. Artículos, né? Vem de articulação. Ou seja, é algo que articula. Articulação é algo que está unindo, digamos assim, dois segmentos de um determinado setor do corpo, podemos assim observar. É interessante vermos isso quando percebemos que a igreja é um corpo, é o corpo místico de Cristo. E ela apresenta várias articulações que estão unindo vários segmentos, não é? Então você vê, por exemplo, o braço, que é unido ao antebraço pelo cotovelo, por exemplo. Do mesmo jeito, nós notamos os artigos de fé que existem no credo, eles unem-se uns aos outros como que articulações para formar um corpo. E este corpo é a igreja. Já imaginou esta analogia, esta condição em realidade? É isso que nós podemos perceber aqui ao longo destas passagens que nós vamos meditando aqui no Catecismo. Se você notar aí, no número 187, ele vai falar justamente o seguinte: estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, ou seja, vamos professar a nossa fé. Resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo. Importante observar isso também, porque credo, do latim, né, significa creio, né? As pessoas até tem uma tendência a menosprezar essa realidade, até de forma jocosa se referir ao credo, quando diz assim, credo, né? Cruz credo, né? Como se fosse algo jocoso. Na verdade, credo efetivamente significa creio em latim, né? Credo in Deum, se nós observarmos, né? Credo ecclesiam, se nós evidenciarmos. Então, creio em Deus, se nós observarmos esta Constituição. Então, nós percebemos, inclusive aqui, né, no número 188, ele faz uma explicação daquilo que eu falava a respeito da palavra símbolo, né, que é justamente essa condição de um objeto quebrado, que ele vai colocar aqui no número 188. Né? As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador.
Nós notamos aí no número 188. E mais adiante, nós percebemos o seguinte: a minha profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas, segundo sua referência, às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Interessante notarmos esta realidade, esta condição. O símbolo está, pois, dividido em 3 partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. E é interessante percebermos que o credo, ele é bem mais... A maior parte dele, podemos observar, é praticamente falando a respeito de Cristo, né? Como que o centro de toda a catequese é o Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Você vai percebendo que praticamente é até como que meio que uma biografia, se assim percebemos, de Cristo, né? E finalmente da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Creio no Espírito Santo e do desdobramento daquilo que o Espírito Santo depois também vem a revelar. Esses são os 3 capítulos que nós vamos estar estudando, os 3 capítulos do nosso selo batismal, se assim nós estarmos dentro deste processo, né? Estas 3 partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, chamamos-las de artigos, né? Quando ele fala aqui com frequência pelos padres, eu preciso dizer que aqui não são padres no sentido assim, simplesmente presbíteros, né? São os padres da igreja, né? E aí já para a gente poder já ir tendo familiaridade com esses termos, os padres da igreja, os santos padres da igreja. Quem são os santos padres da igreja? São aquelas pessoas, são aqueles homens santos que viveram no início do cristianismo, compõem o que a gente costuma chamar de patrística, né? A patrística, e aí podemos citar inúmeros padres da igreja dentro desse contexto que ajudaram a iluminar a fé revelada, se nós pudermos notar. Eles ajudaram a iluminar a fé revelada. Se a gente puder perceber, foram padres que foi desde o primeiro século mesmo até chegar ao século VII, mais ou menos, né? Nós temos os chamados padres da igreja que deram uma contribuição efetiva no desenvolvimento do entendimento da doutrina católica, né? Ajudaram a compor realmente para que pudesse tornar-se conhecido, pudesse tornar esclarecido o chamado depósito da fé. E aí poderíamos citar inúmeros, né? Santo Irineu de Lyon, que já mencionamos, Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, São Cirilo de Alexandria, São Gregório de Nazianzo, São Gregório Magno, São Gregório de Nissa, São João Damasceno, inclusive ele foi o último dos padres gregos, praticamente a patrística se encerra com ele já século VII, mais ou menos, né? Inúmeros, né? São Justino Marte, tem inclusive alguns que são chamados de santos padres, mas não se, digamos assim, são pessoas canonizadas, né? Tem algumas pessoas que não foram canonizadas, mas estão dentro deste corpo, digamos assim, dos chamados santos padres da igreja, pela grande contribuição que eles deram para a igreja. Melitão de Sardes, né? Tantos que nós vamos evidenciar dentro desse contexto. O próprio Tertuliano de Cartago, né? Tem uma configuração bem interessante com relação a ele. Tantos que vamos evidenciar. Pápias, então a gente Hermas, né? Nós vamos notar aí inúmeros padres, só para que você possa entender de quem nós estamos falando quando ele diz aqui. Estas 3 partes são distintas, embora interligadas, segundo uma comparação usada com frequência pelos padres. Né? Chamamos-las de artigos. Quando fala pelos padres, nós entendemos aí que estão lá do início mesmo do cristianismo, tanto é que aqui a palavra padres está com P maiúsculo. Né? Bem,
Membros, podemos ainda perceber, da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos das verdades em que devemos crer, especificamente de forma distinta. Inclusive, uma antiga tradição vai falar, né, que cada artigo é como se fosse assim uma catequese dada por um dos 12 apóstolos. E aí você tem 12 artigos, 12 apóstolos, né? Há uma antiga tradição que remete a esta realidade. Porque se você notar, você tem, por exemplo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É um artigo. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É mais um artigo. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É mais um artigo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Mais um artigo. E assim você vai percebendo que ao final são 12 artigos, os quais nós iremos estudar. E aí você vai notar, né, toda essa condição, como já é atestada, inclusive, esta realidade destes artigos, como o próprio catecismo vai dizer, por Santo Ambrósio. Só para você ter noção, se situar no tempo, Santo Ambrósio viveu mais ou menos no século IV. Né? Então, no século IV, Santo Ambrósio já atestava a veracidade, né, destes artigos do credo, esta tradição que liga diretamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai ver que ele vai falar em 12 artigos do credo, como diz aí o número 191, né? Traduzindo o conjunto mesmo da fé apostólica. Interessante observarmos aí no número 192, para que possamos analisá-los. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos e em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, se assim pudermos notar, né? Apresentavam um símbolo, ou seja, quando a gente fala em catecismo, quando a gente fala em símbolo da fé, você vai observar justamente que ao longo da história nós tivemos vários símbolos, vários credos, podemos assim dizer, né? Todos, claro, dizendo praticamente a mesma fé, talvez usando uma linguagem diferente. Nós conhecemos os dois mais usados aqui no nosso tempo, né? Corresponde ao credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Mas esses não foram os únicos. E aqui o catecismo vai falar de outros credos, se você bem puder me acompanhar. Ele diz aí, ó, o símbolo quincunque, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, né, do Concílio de Toledo, que foi um concílio regional, Concílio de Latrão, Concílio de Leão, outro concílio regional, Concílio de Trento, né? Quem já ouviu falar do Catecismo de Trento, ou Catecismo Romano, né? Você vai observar justamente que também teve um credo, né, dado em Trento, como resposta à revolta protestante que nós observamos no século XVI. Ou de certos papas, como, por exemplo, a Fides Damasi, né, a profissão de fé de São Damásio, ou São Damaso, que foi um papa por volta do século IV também ali, mais ou menos no ano 380. Então ele também professou, digamos assim, houve uma profissão de fé, né, do Papa Damaso dentro desse contexto, né? A fé damasiana. E ainda o credo do povo de Deus, que mais recente, né, que foi dado pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI. Mais recentemente, em 1968, ele também promulgou o chamado Credo do Povo de Deus. Também vale a pena você também buscar conferir, né? Então, além dos credos que nós estamos sempre acostumados, existiram outros credos, não que eles estivessem dizendo outra realidade, outra fé, proclamando outro batismo. Estavam falando sempre a mesma coisa, usando uma linguagem de acordo com as necessidades, como ele diz aí, das diversas épocas. Uma resposta às necessidades das diversas épocas. Você bem pode perceber, o próprio credo niceno-constantinopolitano foi uma resposta à época mesmo do século IV, em que a igreja estava sendo assolada por diversas heresias de cunho trinitário, né? Você pode notar que o arianismo como o macedonismo foram heresias de cunho mais trinitário, né? Elas interviam mesmo na realidade da Santíssima Trindade, questionando a divindade do Espírito Santo, no caso do macedonismo, questionando a divindade de Jesus, no caso do
arianismo. Nós vamos ter oportunidade mais na frente para falarmos a este respeito. E aí nós vamos notar, a partir do número 193, que ele vai dizer: nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Importante notarmos isso também. Nenhum tipo de símbolo é inútil ou ultrapassado. Na verdade, os símbolos que surgem depois apenas confirmam aqueles símbolos que já existiram. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar particularíssimo na vida da igreja. E aí nós já falamos sobre eles. Tanto o símbolo dos apóstolos, como o símbolo niceno-constantinopolitano. E aí nós já havíamos mencionado a respeito destes símbolos, tanto na aula passada como no início desta aula. Você bem pode notar, Inclusive o símbolo dos apóstolos, ele vai dizer aqui que é o símbolo batismal da igreja de Roma. A sua grande autoridade vem do seguinte fato: ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé, e para onde ele trouxe a comum expressão de fé, a opinião comum, podemos assim dizer. Então, é o sínodo que tem uma grande importância histórica, e uma grande importância de significado para nós que somos cristãos. Então, nós podemos notar esta realidade inicialmente, E aí, no número 197, notamos como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar na comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé, e no seio da qual cremos. Este é o símbolo. É o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é, e seguramente é o tesouro da nossa alma. Nós podemos notar aí esta configuração que foi conferida por Santo Ambrósio. Só para você ter uma noção, Santo Ambrósio foi mestre de Santo Agostinho, Foi Santo Ambrósio de Milão quem batizou Santo Agostinho de Hipona. Muita gente não conhece Santo Ambrósio, conhece Santo Agostinho, pois saiba que Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio. Tá bem? Nós começamos então a falar agora, a partir do número 198, da primeira expressão do credo que nós vamos destacar. Creio em Deus Pai. Primeira expressão que nós podemos evidenciar. Notamos que até então nós falávamos somente daquilo que corresponde mesmo ao crer em Deus, A fé em Deus. Agora nós precisamos compreender no que é que nós cremos. Quais são as realidades que nós cremos, E aí nós vamos, com tranquilidade, com calma, com serenidade, Devo dizer até, por que não, sem pressa, para que você possa meditar e degustar da riqueza que o Catecismo vai nos apresentar, deste grande presente que foi para nós, o Catecismo da Igreja Católica, promulgado aqui por São João Paulo II, este amarelo, Uma verdadeira riqueza espiritual, riqueza doutrinária, para que você possa meditar e aprender efetivamente da sua fé, Aprender efetivamente da sua fé católica. Então você vê aí, por exemplo, logo no número 198, quando ele vai dizer, creio em Deus Pai. Ele diz, nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Você nota, inclusive, que o credo ele começa justamente com o início, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e com o fim, se você notar, creio na vida eterna, na ressurreição da carne, nas realidades últimas. Você nota que o credo ele passeia praticamente por toda a economia de salvação, por toda a história de salvação, podemos notar, desde a sua criação até a consumação dos tempos.
Perceba bem isto, meu querido irmão. E aí você já começa a falar do primeiro artigo. Lembra que são 12 artigos de fé? Aqui nós temos o artigo 1, o artigo 1. Qual é o artigo 1? Você de sua casa já pode dizer junto comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É isso que nós vamos começar a meditar e estudar um pouco a partir de hoje, se assim bem pudermos notar e evidenciar. Ele diz logo no número 199, creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental, porque dela vão surgir e vão se desmembrar todas as demais. O símbolo inteiro fala de Deus. E se fala também do homem e do mundo, falo pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Se nós bem percebermos aí toda esta alocução. Você vai notar, inclusive, né, já nesse primeiro tópico, no número 200, no parágrafo 200, você já vê que ele vai falar, creio em um só Deus. Interessante percebermos, quando nós notamos, ele diz, creio em um só Deus, esta expressão, né, esta frase, ela está justamente no credo niceno-constantinopolitano, mais longo, né? Ele já começa falando, creio em um só Deus. Como eu disse, nós vamos estar falando do credo apostólico, mas vez por outra estaremos aqui puxando do credo mais longo, porque ele é mais explicado para atender às necessidades daquela época, como a gente falou. Lembra? Combate às heresias, ele foi bem mais esmiuçado, vamos assim dizer. Nós vamos trabalhar muito com ele também. Né? Até ajuda para que a gente possa ir memorizando este credo niceno-constantinopolitano. Então ele diz, creio em um só Deus. É aquilo que podemos perceber, por exemplo, quando nós verificamos lá no livro do Deuteronômio, né? O autor, o deuteronomista, ele vai falar justamente essa realidade, essa expressão, até mesmo do hebraico, Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad, né? Escuta, Israel, o Senhor é um, só existe um Senhor. Entende? Esta revelação vai sendo aos poucos apresentada, se nós evidenciarmos, lá desde o Antigo Testamento, no Deuteronômio, né? Quando o povo de Deus ele é convidado a perceber e a entender que o Senhor é um, o Senhor é Deus, e Ele é um, e Ele é único, não existe outro Deus. É um só Deus. É importante notarmos esta realidade. Veremos depois a realidade da Trindade, mas precisamos compreender que é um único Deus. Então, observe o que ele diz aí no número 200. Ele diz assim, é com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único. Só existe um Deus, né? Como nós podemos perceber. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Nós podemos perceber justamente esta condição. Note bem, há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Por isso dizemos que Deus é simples. Ele não é composto como o homem, por exemplo. O homem é um ente composto, digamos assim, né? Deus é simples. O homem tem corpo, tem alma, mas Deus é, digamos assim, uno, puro espírito, podemos assim dizer, e apresentando uma substância, uma natureza e uma essência. Se assim bem pudermos notar, logo no número 201, a Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único, né? Aquilo que falávamos. Ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus. E ele continua: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Começa por aqui, meu querido irmão. A iniciativa de amar é sempre de Deus. Por isso que o autor aqui sagrado, o deuteronomista, vai dizer que é necessário que façamos este esforço, que amemos o Senhor de volta, podemos assim observar. Por meio dos profetas, diz ainda o número 201, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Percebem esta condição? E aí nós já vamos notar mais adiante, né? Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração. Você notar. O próprio Jesus mesmo, a própria expressão Jesus, né? Yeshua, se observarmos o aramaico, Ie é justamente a expressão mesmo que no hebraico corresponderia ao Adonai, né? Ao Yahvé, podemos assim dizer. Ie, que é presente na expressão aramaica do nome Jesus, Yeshua, Ie é justamente a abreviação, a abreviatura de Yahvé, que é o termo hebraico que nós costumamos utilizar, né? Porque nós somos muito enxeridos, se assim pudermos notar, entendendo que o nome de Deus mesmo, em hebraico, ele de fato é impronunciável, ele é infalável, ele é insondável, né? Quando nós vamos transliterar as expressões em hebraico para um alfabeto mais favorável para o entendimento, é como se a expressão do nome de Deus só tivesse consoantes, né? Se nós assim notarmos. Depois é que se acrescentaram vogais e aí se utilizou o termo Yahvé, né? Onde nós vamos notar a primeira expressão mais singular, digamos assim, do nome de Deus, e é presente já no nome de Jesus em aramaico, se você bem puder evidenciar. Então, ele diz aqui, Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor, que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo dá a entender que ele mesmo é o Senhor. Tanto é que nós utilizamos muito a expressão, quando se refere a Jesus, no grego, nos evangelhos, né? Kyrios é justamente a expressão atribuída a nosso Senhor como sendo Senhor, efetivamente, né? Jesus é o Senhor. Confessar que ele é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé no Deus único. Entenda bem isto. E isto não contraria a fé no Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Né? Essa passagem, crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá vida, também é professada no credo niceno-constantinopolitano. Né? E ela não gera nenhuma divisão com relação ao Deus único. Nós podemos observar, inclusive, aí, no Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão, tem esta citação, né? Você pode evidenciar aí no número 202, em uma caixa menor, né? Se assim pudermos notar aqui no texto. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Então, Deus é simples. Tá? Simples aqui no sentido metafísico da palavra mesmo, né? No sentido de que ele não é composto. Ele não tem mais de uma essência, ele não tem mais de uma substância desse patamar. Mas não tem mais uma natureza na sua divindade nesse contexto, né? Mas ele apresenta toda uma única essência, única natureza, única substância. E aí, mais adiante, nós podemos notar, a partir do número 203, que Deus revela o seu nome. Finalmente, Deus revelou, né, digamos assim, seu nome. Quando ele revela o seu nome, percebemos que tem mais mistério do que antes, né?
Porque quando ele se revela para Moisés, quando é que Deus vai efetivamente se revelar e mostrar alguns fragmentos, digamos assim, da revelação para a antiga aliança? É diante da sarça ardente, naquele episódio mesmo da sarça ardente. Você nota, por exemplo, né, a partir do número 203, que ele vai fazer esta locução, já fazendo referência mesmo a esta condição do livro do Êxodo, tanto no número 203 como no número 204. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e com diversos nomes, mas é a revelação do nome divino feita a Moisés, na chamada teofania da sarça ardente, pouco antes do Êxodo e da antiga aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. Então, só naquele momento em que Deus se revela na sarça ardente, naquela teofania, né? Teofania como que uma revelação, né, de Deus. Ali naquela sarça que ardia, que queimava sem se consumir. Êxodo capítulo 3, você pode tomar nota e fazer a sua meditação, em que Deus se revela a Moisés. Moisés pergunta: quem és, Senhor? E aí Deus se revela dizendo o quê? Eu sou aquele que sou. Fantástico essa realidade, né? Eu sou o que sou. E é interessante notarmos quando a gente percebe esta realidade, depois os filósofos e teólogos vão aprofundar esse entendimento, né? E aí vão se trabalhar, inclusive, os fundamentos metafísicos dessa expressão. Eu sou o que sou, né? Esta realidade mesmo do ser. Quando Santo Tomás de Aquino vai, inclusive, falar um pouco no seu Ente e a Essência, uma obra sua, ele vai falar um pouco sobre essa realidade do ser, de que Deus é que detém todo o ser, né? O ser em ato, podemos assim perceber. E tendo o ser em ato, ele pode nos conferir o ato de ser, né? Pode nos dar, nos levar à existência, podemos assim notar. Então, essa expressão, quando ele diz lá no livro do Êxodo, eu sou o que sou, Deus estava realmente ali colocando efetivamente fundamentos metafísicos mesmo da ideia de ser, né? Enquanto que nós somos em Deus, somos nele, nós não somos por nós mesmos, nós só podemos algo nele, nós só somos nele nesse sentido, né? Fica estranho de falar desta forma, porque aqui a gente já entra numa linguagem um tanto quanto metafísica, embora um pouco difícil de se entender, talvez para o interlocutor compreender, mas é importante que a gente perceba que a doutrina da igreja, ela não foi fundamentada baseada em achismos. Existiu toda uma realidade também teológica, filosófica inclusive, metafísica, para que se pudesse compreender toda esta condição e toda esta realidade. Por isso que você vê aqui no número 205, quando ele diz assim, eu sou aquele que é, né? Quando ele mesmo vai colocar, Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. É interessante quando ele vai até o próprio faraó mesmo, né, e perguntam sobre essa realidade, por que ele está ali, Moisés responde, eu sou, me mandou até vós. Percebem esta realidade? Eu sou. Então é a própria ideia de ser mesmo. Deus que detém, ele mesmo é o dono do ser, podemos assim dizer. Tem o ser por excelência. E nos concede a graça de sermos nele. Né? O ato de ser, então, é uma coisa boa, se assim observarmos. É importante observarmos isso. Né? Interessante percebermos. O ato de ser é uma coisa boa. Enquanto eu sou, eu estou existindo, se assim pudermos notar. E o ato de ser é um ato de amor. O ato de dar o ser é um ato de amor. O ato de conceber a existência é um ato de amor. Eu gosto de me lembrar de uma passagem de Santa Teresinha, para tentar facilitar um pouco o teu entendimento. Santa Teresinha tem uma bela história bonita na sua infância espiritual, que vai falar um pouco sobre isso. Ela como que teve uma visão, né, uma visualização, algo desse tipo em suas orações, e ela relata, descreve como que o menino Jesus
no colo de Nossa Senhora, acariciando o rosto da Virgem Maria, o rosto santíssimo e sagrado da Virgem Maria. E ela dizendo, né, que o menino Jesus acariciava o rosto da Virgem Maria com uma mão e com a outra mão sustentava o universo. Isso é tremendo, vindo de Santa Teresinha. Com uma mão ele acariciava o rosto da Virgem, com a outra mão ele sustentava o universo. E enquanto ele acariciava o rosto da Virgem com uma mão e sustentava o universo com a outra, ele estava pensando em mim. Isso é tremendo. E pensando em mim, estava me amando. E me amando, me sustentava no ser. Percebe? Então, enquanto eu estou aqui falando para você, enquanto você está aí escutando a minha aula, estudando, vamos dizer assim, você está sendo sustentado no ser. Enquanto Deus está te amando. Deus não dorme, né? Deus não descansa. Ele é, ele não está, ele é. Então, enquanto ele é, e ele é sempre, e desde sempre, e eternamente, ele está te sustentando no ser. Entende? E enquanto ele te sustenta, ele te ama. Está te amando. É um ato de amor, isto de dar o ser a algo. E quando eu falo dar o ser, não apenas às pessoas, mas a todas as coisas, ao universo inteiro, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Então você vai percebendo esta realidade que é importante. Daí a tragédia do demônio, daí a tragédia de Satanás. Por quê? Porque Satanás também foi chamado à existência, também foi dado ser a ele. Ele também tem a realidade do ser. Daí a sua tragédia, porque sendo ele quem é, no sentido de negar a realidade de Deus, de querer ser o oposto de Deus, de querer ser o anti-Deus, né? Ter Deus, ser Deus de forma absoluta e ele não consegue, então ele gostaria de ser o quê? Gostaria de não ser, podemos assim dizer, né? Porque ser é um ato bom, ser é uma coisa boa e é tudo o que ele não quer. E aí ele vive nessa constante contradição de querer não ser, né? Querer viver o oposto e sem poder, porque ser é um ato de amor. E toda a criação, seja ela material ou espiritual, ela tem o ser na sua existência. Se ela deixar de ter o ser, ela deixa de existir. E Deus não vai desfazer aquilo que ele fez, porque Deus ama, ele é o amor. E tirar da existência é deixar de amar. E isto contradiz a própria natureza e a própria essência da divindade. Interessante percebermos essas realidades aqui. Perdoe-me se eu estou sendo um pouco prolixo, porque, de alguma forma, eu acabei entrando aqui em alguns conceitos de ordem metafísica e filosófica, que talvez você não tenha o hábito ou o costume. Mas eu creio que o Espírito Santo é capaz de iluminar a nossa inteligência para a gente compreender estas realidades, né? E por isso também peço sua paciência, para que você também possa, comigo, mastigar um pouco desta beleza e desta riqueza que existe aqui, logo nestas primeiras passagens do nosso credo. Então você nota justamente aí a partir do número 206, quando ele diz: ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado. E como que a recusa de um nome? E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido, já diz o profeta Isaías. Seu nome é inefável, ou seja, é infalável, podemos assim observar. E ele é o Deus que se faz próximo dos homens, né? Você pode evidenciar justamente toda esta condição, né, da parte de Deus. As letras, por exemplo, se formos transliterar para o alfabeto arábico, né, podemos observar que as letras do hebraico para o alfabeto que conhecemos, perdão, vão corresponder Y, H, W, H, ou seja, não dá para ler desta forma, né?
Depois acrescentaram-se vogais para que pudesse tornar-se, vamos dizer assim, mais próprio da gente, né? Tentando adaptar-se mesmo, como que Deus tentando adaptar-se à nossa própria linguagem para tentar conhecê-lo. Mas, se nós observarmos o que diz o parágrafo 206, nós vamos notar justamente que Deus declara esta realidade, conhecendo-se o seu mistério, quando ele revela o seu nome, ele se esconde mais ainda, né? Eu sou o que sou, ou seja, como se fosse uma espécie de negação, né, da forma de dizer o próprio nome. Então você vai percebendo essa condição. E aí mais adiante, no número 207, ele diz: ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado como para o futuro. Deus que revela seu nome como eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. E aí mais adiante nós vamos notando aí justamente toda essa condição e realidade quando no número 208 ele vai falar da sua presença atraente e misteriosa. Aí já no número 208 ele diz: diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto, em face da santidade divina. Diante da glória de Deus 3 vezes santo, Isaías exclama: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Mas porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não executarei o ardor da minha ira, porque sou Deus e não homem. Sou santo no meio de ti, vai dizer no profeta Oséias. Você vai notando toda essa alocução que ele vai colocando aqui no número 209. Ele ainda diz: por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Uma realidade de fato até mesmo cultural. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino, Senhor, Adonai, aquilo que falávamos há pouco, né? Em grego, Kyrios. É com este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor, né? A realidade do Senhor. Ele é o Senhor. Então você percebe que o nome de Deus no hebraico, né? E para os povos israelitas, e aí também observando o povo judeu, uma vertente judaica, não pronuncia efetivamente o nome de Deus tal qual nós evidenciamos na revelação aqui na Antiga Aliança. Você ainda pode notar uma série de circunstâncias e situações aqui, quando ele vai falar no número 210 até 213, esta realidade do Deus que se manifesta com ternura e compaixão, inclusive quando ele aos poucos, da forma de como ele vai sendo colocado como sendo Deus Pai, Deus que é inefável, que é infalável, né? Nós vamos chegar a um momento em que, de repente, Deus começa a se revelar gradativamente como um Pai. Entende? Gradativamente ele vai se revelando quando nós observamos a leitura de livros como o livro dos Números, o livro do Deuteronômio, nós vamos notar que Deus ele se coloca como um Pai. Um Pai amoroso, um Pai que é cheio de ternura e compaixão. Lembrando que aqui na Antiga Aliança, Deus ainda não tinha se revelado como um Deus que é trino, né? Na Antiga Aliança observamos apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa realidade do Deus como trindade vai se manifestar gradativamente à medida que nosso Senhor Jesus Cristo vai sendo revelado, né? E aí as pessoas elas realmente vão notando essa realidade e condição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os teólogos mais adiante, os padres da igreja vão falar que, de repente, até então na Antiga Aliança, Deus se valia como sendo Deus único, mas aí de repente se percebe que Deus tem um filho. E este filho é Deus, né? Mas Deus é único. E aí, à medida que vai se aprofundando nisso, vai se começando a perceber esse mistério desta realidade trinitária, quando Jesus, inclusive, diz que vai enviar o seu Espírito, o seu próprio Espírito, que também é Deus, o Espírito vivificador. Né? Então, este é um mistério que vai aos poucos, gradativamente sendo revelado e depois sendo aprofundado por meio dos santos padres.
Você vai notar, inclusive, aqui, por exemplo, já no número 210, ele fala dessa realidade, né? O Deus que é de ternura e compaixão. Você bem vai perceber justamente que Jesus também vai fazer menção a essa expressão eu sou, né? Justamente lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo 28. Jesus também fala para o sumo sacerdote quando ele estava sendo interrogado, já estava na prisão, ele estava sendo interrogado, e Jesus fala para o sacerdote que o questiona: você tem menos de 30 anos de idade direito e acha que viu Abraão? E aí Jesus fala mais uma verdade bem filosófica: antes que Abraão fosse, eu sou. Né? Tremenda essa expressão que nosso Senhor se vale e se utiliza. E aí, a partir do número 212, nós observamos a fala do catecismo que vai dizer que só Deus é, né? Só Ele é. Ele não foi, Ele não será, Ele é. É sempre no presente, né? E aí podemos fazer a locução até mesmo à realidade do tempo, né? O tempo é uma realidade que nós observamos no nosso mundo, podemos dizer, né? Diferente daquilo que é eterno. Porque o que é o tempo, né? O que é o tempo? É o agora que se desloca. Enquanto eu estou falando, já está se deslocando toda a realidade da minha fala, toda a realidade do tempo que eu estou falando aqui, né? E o que é o eterno? É o agora fixado, né? É o agora que não se move, entende? É um agora que nunca passará, podemos assim observar. A realidade do céu é justamente essa, né? É uma experiência de gozo das alegrias eternas que nós observamos tantas vezes na Santa Missa, quando o padre fala nas orações, né? Na liturgia. Você observa o gozo das alegrias eternas. É um gozo das alegrias eternas perpetuamente, que não para, num instante, né? Num eterno hoje, podemos assim observar. Diferente do que nós vivemos neste mundo, em que existiu ontem, né, o hoje, o amanhã, ou melhor dizendo, né, o hoje aqui é sempre aquilo que existe, o ontem já não existe mais, o amanhã também não existe ainda, mas você nota que a coisa realmente caminha, né? A coisa se move, a realidade do movimento que caracteriza o tempo. Quando falamos que só Deus é, ele não muda, ele é imutável, ele está acima do tempo. Ele não está inserido no tempo, podemos assim perceber. E aí nós notamos, quando ele diz aqui no número 213, a revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. É neste sentido que já a tradução dos 70, na Sagrada Escritura, né, a chamada Septuaginta, e na esteira deles, a tradição da Igreja compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Ou seja, Ele é que detém todo o ser em ato, né? Nós temos potência, vamos dizer assim, para chegarmos a uma determinada característica ou qualidade ou qualificação. Nós temos potência, né? Mas Deus tem todos os atributos e todas as características do ser em ato, né? E Ele pode distribuir o ser que provém dele nesse contexto. E aí, ao passo que todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter. Só ele é seu próprio ser. E é por isso, por si mesmo, tudo o que é. Lindo, né? Às vezes a linguagem dificulta um pouco porque ela tem um conteúdo um tanto quanto filosófico, mas vale muito a pena nós meditarmos e pensarmos. Muitas vezes nós temos dificuldade justamente porque nós não somos habituados a essa linguagem, né? Mas é importante que nós procuremos meditar, refletir, pensar efetivamente. Nós somos acostumados a tomar as ideias, né? Tirar as ideias e conclusões muito precipitadamente, por vezes elas sempre são conclusões erradas. Por isso a necessidade de meditar, refletir e pensar. E aí nós podemos perceber alguns atributos dessa realidade do Deus que é, do só Deus que é, né? Primeiro, ele é os atributos dele, né? No número 214 ele começa falando sobre isso. Deus, aquele que é verdade e é amor, se nós assim notarmos. Então você nota, por exemplo, aí já no número 214 mesmo, ele vai falar sobre esta alocução e esta realidade. Deus é a verdade. Por isso que dizemos que a verdade
Ela não é uma forma de pensar, não é uma ideologia, não é uma opinião. A verdade é uma pessoa. A verdade é Deus, digamos assim. E essa verdade se manifesta principalmente na pessoa de Cristo, quando ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? E também observamos a expressão do amor. Deus é amor. Primeira carta de São João, já no capítulo 4, nós podemos perceber justamente essa condição, quando ele mesmo vai falar: Deus é amor. Né? Ele não ama simplesmente, ele é o próprio amor. Não pode haver algo em Deus que não seja amor. Se houver, haveria contradição, podemos assim dizer, em Deus, né? E aí, isso não é possível. Nós notamos, por exemplo, essa primeira condição aí no número 215, quando ele vai dizer que Deus é a verdade, né? Inclusive, nós podemos já notar aí no número 215 ele falar sobre isso. O princípio da tua palavra é a verdade. Tuas normas são justiça para sempre. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus. Tuas palavras são verdade. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Nós podemos notar aí estas realidades. Mais adiante ainda podemos notar no número 216, ele vai dizer: a verdade de Deus é uma sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com ele. Interessante notarmos, se nós evidenciarmos, podemos notar, na filosofia se costuma chamar muito aquilo que chamamos de transcendentais, né? As características do ser também envolvem as realidades dos chamados transcendentais. Por exemplo, a verdade que existe nas coisas criadas, por exemplo, ela é um transcendental, né? Algo que transcende, podemos assim colocar. Assim como a realidade da bondade, né? E aí podemos também fazer a locução ao amor de Deus. Também é um transcendental, né? Aquilo que é bom é aquilo que é verdadeiro, né? E também a beleza, aquilo que é belo. Podemos também, alguns autores, até como Santo Tomás de Aquino, colocam em xeque se o belo também é um transcendental, porque o belo estaria dentro também da bondade, né? Aquilo que é belo é algo bom, podemos assim dizer. Mas você nota que são realidades que existem nas coisas criadas. Quando Deus diz assim na criação: Deus viu que tudo era bom, né? Ele foi criando, e ele viu que tudo era bom. Depois ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Quando ele vai usar isso na tradução que nós temos na Bíblia, no Gênesis capítulo 1, verso 26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, dá a impressão até de colocar uma certa pessoalidade na forma de anunciar ali a criação do homem, né? Porque até então era: faça-se a luz, façam-se o sol e a lua, os luzeiros, façam-se os animais, façam-se as plantas. E no homem, façamos, né? A coisa muda de certa forma. Mas você pode notar lá que ele não viu simplesmente que a criação do homem foi boa. Ele viu que era muito boa, né? Em determinado momento ele vai ver que tem uma coisa que não é boa. O que é que não é bom? Que o homem esteja só. Então você vai percebendo que a ordem da criação, ela é boa, né? Como também é verdadeira. Tem a condição aí do aspecto do que podemos chamar de transcendental. Tanto quando você observa isso no número 215, quando vai falar que Deus é a verdade, como também no número 218, quando fala que Deus é amor. Né? Nós podemos perceber toda essa condição e que ele não pode se contradizer no seu amor nesse contexto, né? Ele vai falar lá no capítulo 4 da primeira carta de São João. E ainda podemos perceber, se notarmos no número 222, né, o alcance da fé no Deus único. Confira comigo o que diz o número 222. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser tem consequências imensas para toda a nossa vida. Isso é muito importante para nós. Ajuda muito na nossa vida espiritual, inclusive. Crer em Deus tem consequências importantes para a nossa vida. Amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Tudo o que formos fazer, fazermos por amor a Ele. Tudo fazemos por amor a Deus.
Todas as coisas. Se eu vou rezar por amor ao Senhor. Se eu vou trabalhar por amor ao Senhor. Não somente para cumprir uma tarefa, para receber um salário ao fim do mês, mas por amor a Deus. Amar o meu irmão, não porque ele precisa simplesmente ser amado, tudo tem que partir do Senhor. Amar o meu irmão por amor ao Senhor. Amar o meu irmão porque o Senhor o amou primeiro. Entende? Amar a mim mesmo por causa de Deus, porque o Senhor me amou primeiro. Entende? Essa é a experiência do amor. Né? Então, dizer que Deus é amor, agora é necessário que nós busquemos amá-lo de volta, por causa dele. Não para cumprir preceitos, não para atender nossas próprias necessidades, não para que ele venha em nosso auxílio quando precisarmos, não por medo do inferno, não para ir para o céu, mas amá-lo por causa dele. E aí todas as consequências, né, virão. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro amar o Senhor por causa dele. E você verá as consequências espirituais para a sua vida diante desta realidade que você assumir para si. Ele mesmo coloca aqui, né, algumas dessas realidades e consequências. Primeiro, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. 223. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Então você nota que amá-lo assim é buscar conhecer grandemente a sua majestade. Segundo, viver em ação de graças. Né? Viver em estado de ação de graças, se bem pudermos notar. Quem é que possuis que não tenha recebido a graça de Deus? Número 225. Conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Ou seja, nos dois primeiros casos aqui, ver a majestade de Deus, estar em estado de graça, agraciar-se mesmo, em estado mesmo de ação de graças por causa dele, mas isso não pode ficar somente nele, agora eu vou para o homem. E aí eu vou conhecer a unidade e a dignidade de todos os homens, buscando amá-los também à imagem e semelhança de Deus. Veja que é toda uma realidade bem pedagógica, se assim pudermos perceber. Bem como, olha, significar usar corretamente das coisas criadas. Né? A partir do momento que eu amo a Deus, vejo sua majestade, reconheço sua grandeza, entro em ação de graças, agradeço a Deus por causa de tudo isso, chego agora a ver a dignidade do homem e amar o homem, usar corretamente as realidades criadas, usar corretamente a criação, né? E aí faço uma menção também a São Francisco de Assis, que lidava muito com essa realidade, né? Ao ponto de chamar toda a sua criação, toda a criação de Deus como irmã, a irmã terra, a irmã água, né? O irmão céu, o irmão fogo, até mesmo a irmã morte corporal, né? A qual aqueles que morrerem em estado de graça, em amizade com Deus, a morte não vos fará mal. Então você vai vendo essa realidade de você perceber, de usar também de forma reta as coisas criadas, está aí no número 226. Ele mesmo diz, né, quando nós vamos observar justamente esta passagem de São Nicolau de Fleury, em uma de suas orações, ele diz assim: meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Que possa ser também a tua oração, já nesses momentos finais desta aula. E por fim, significa também, amar a Deus significa confiar em sua providência em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. É finalizando mesmo com esta belíssima oração de Santa Teresa de Ávila, que vai falar esta realidade mesmo. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Repita comigo. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. É com esta oração que nós finalizamos a aula de hoje, pedindo também a intercessão de Nossa Senhora para que ela continue intercedendo por ti, para que você também persevere
no estudo, na fé, no conhecimento das coisas do alto, no conhecimento das coisas de Deus. Por isso, rezemos juntos, com fé e com confiança, esta Ave Maria, entregando toda a tua formação catequética e espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Nossa Senhora, sede da sabedoria, possa estar sempre a guiar os teus passos e os teus caminhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,